Tá começando o Venda Simples Podcast, o seu canal de vendas, liderança, empreendedorismo, negócios. Eu tô aqui com uma pessoa muito especial, uma pessoa que foi difícil trazer, porque ela desmarcou algumas vezes comigo, mas deu certo hoje, graças a Deus. Eu queria que vocês conhecessem. Ela que é empresária, ela é investidora, ela é minha amiga, ela é minha sócia na consultoria, me ajuda a resolver os problemas de vendas dos nossos clientes. Minha grande amiga de muitos anos, Daniela Maestrello. Bem-vinda, Dani. Obrigada. Tô muito feliz de estar aqui com você. Deu certo, né? Deu certo, finalmente. Conseguimos. Você tentou me enrolar, mas eu sou Não, persistente. mas deu certo. É que a gente é vendedor, né? Aí a gente negocia. É que você vem da Baixada, né? Você vem lá do litoral, aí tem que combinar direitinho. É verdade. Porque tem a serra, às vezes tem comboio pra descer, pra subir. Sempre uma surpresa. Sempre uma surpresa. Às vezes 1 hora, às vezes 2. Mas obrigado, Mas Dani. estamos aqui. A primeira Obrigada pergunta pelo que eu convite. sempre faço pra quem tá aqui é o que é vendas pra você? O que é vendas pra mim? Vendas pra mim é uma arte, né? Eu acredito que todo grande líder, todo grande empresário, ele é um vendedor. Então, vendas pra mim é uma arte de você conseguir entregar aquilo que a outra pessoa espera. Eu nasci numa família de vendedores, né? Os meus pais, eles vendiam desde cedo, então é muito natural pra mim vender. A gente tá o tempo todo vendendo algo. O tempo todo eu tô aqui me vendendo pra você, você tá aqui se vendendo pra mim, então é uma arte. Vendas. Dani, qual que é a sua história? Como que você parou nesse mundo de vendas? Como que você se tornou essa vendedora que eu admiro e que eu chamei para trabalhar junto comigo? Como que começou tudo? Você falou que a sua família é uma família de vendedores. Sim, a minha mãe trabalhou fazendo cabelo durante muitos anos, né? Desde que eu me conheço por gente. Eu vi a minha mãe no salão. Tenho flashes de pequenininha vendo ela ali no salão, vendendo, negociando. E eu lembro que ela ganhava mais dinheiro vendendo os produtos agregados do que propriamente fazendo cabelo. Então, desde cedo, minha mãe sempre foi uma boa comunicadora, sempre vendeu muito. O meu pai faleceu quando eu tinha 4 anos. E aí ela conheceu meu padrasto, né, que é um pai pra mim. E ele tinha, nessa época, empresas, né, distribuidoras de farmácia. E depois eles abriram farmácias. E o nosso mundo ali era vendas, né? Eles sempre focaram em ter liberdade. E isso, pra mim, foi um valor que foi construído ao longo da nossa jornada. Então, eu nasci nesse meio de negociações, né? A gente aprendeu a negociar tudo muito cedo. Sim. Mas você não é vendedora de formação, né? Você teve experiências antes de cair no mundo das vendas, profissionalmente falando, né? Sim. Eu fui trabalhar com eles na farmácia, né? Eles abriram algumas lojas e eu fui trabalhar com eles. E ali, né, eu comecei a entender a necessidade das pessoas e comecei a entregar para elas aquilo que elas queriam. Então, as pessoas chegavam na farmácia e falavam, eu quero ser atendida pelaquela mocinha ali, eu quero que ela me atenda. Então, aí eu já comecei a perceber um dom que eu tinha, que era realmente essa negociação. Porque a pessoa ia para comprar uma coisa e ela saía com 3 a mais. Então, já estava ali focando em aumentar o faturamento da empresa, negociando coisas a mais que eu sabia que ela ia comprar de algum lugar que seja comigo, né? Então, e isso foi tudo lá na Baixada? Não, a gente teve algumas lojas em alguns lugares, né? A minha história de família, ela é marcada por altos e baixos. Eu acho que a vida é sobre isso, né? A vida não é sobre ser linear, né? A vida, ela é cíclica. Então, a gente passou por uma trajetória onde eles empreenderam. A gente teve uma vida muito boa, muito estável por um período. E aí, eles quebraram. Isso foi em São Paulo. Aí a gente foi pro Ceará, em Juazeiro do Norte. Nossa. Ficamos 4... Acho que eu nunca te contei isso. Não. Ficamos 4 anos morando em Juazeiro do Norte. Eles abriram farmácia lá. E aí quebraram. De novo. De novo, mais uma vez. E aí depois eles foram pro interior, Jacareí. A gente ficou, se eu não me engano, 2 anos lá. Deu ruim. E aí a gente foi pra Baixada. E é onde, né, eles estão lá quase 20 anos. Na Praia Grande. Na Praia Grande, exatamente. Caramba. Então, a minha história, né, olhando para minha família, para o meu núcleo familiar, ele é composto por empresários que buscaram sempre dar certo, né? E a gente estava falando isso no caminho, de que o empreendedor hoje no Brasil é ele indo para a guerra, só que de faquinha, né?
Sendo que ele vai encontrar uma bazuca lá. Às vezes ele não sabe nem o que ele tá fazendo, mas ele tá com a faquinha ali pronto pra guerrear e acredita que vai vencer. Não, e o que eu penso quando eu ouço histórias dessas, assim, principalmente do pessoal que é da geração anterior à nossa, é que hoje é muito fácil empreender. Sim. Porque hoje a internet, ela deixa qualquer empresa pequena parecer uma empresa grande. Hoje o consumidor, ele não tá mais tão preocupado em saber de quem que ele vai comprar. Ele só quer pagar barato, ser bem atendido e receber aquilo que ele comprou. Exato. E na época dos seus pais, eu imagino o desafio que era você ter um negócio, porque você não tinha muita informação, você não tinha essa facilidade de pesquisar, de fazer networking, de conhecer pessoas, de buscar ajuda. Era tudo ali meio que na raça. Então, eu acredito, e queria saber se você concorda, que antigamente era muito mais difícil empreender do que hoje. A minha família também é de empreendedores, meu avô era empreendedor, meu pai é empreendedor, e eu vivi e vi muitas das dificuldades deles naquela época, que hoje, fazendo uma análise, eu falo, cara, se fosse hoje, eu acho que eles não iam ter tanta dificuldade. Sim. Você acha que hoje está mais fácil empreender do que antigamente? Eu acredito que sim, porque hoje a gente tem acesso a muitas informações que naquela época a gente não tinha, né? Então, hoje, se você tá com dificuldade em algum setor específico dentro da empresa, você contrata, por exemplo, uma consultoria, você tem muito mais acesso a esse tipo de serviço do que naquela época. Então, hoje eu entendo que se realmente você tem força de vontade, você não só faz sozinho, mas você busca quem são as pessoas que podem te ajudar, com certeza você tá mais próximo de ter sucesso e resultado dentro do seu negócio, né? Sim. Então, hoje eu entendo que é muito mais fácil. Show. E eu te conheci dentro do universo do marketing de relacionamento, aquela loucura, aquela coisa maravilhosa, aquela grande escola que a gente viveu. E eu lembro que quando eu te conheci, a gente meio que, no início a gente foi indo muito juntos, assim, em termos de graduações, de ganhos e tudo, e depois você deu uma decolada, me largou pra trás e trilhou a sua carreira com muito sucesso. Sim. Mas eu acho que eu nunca te perguntei esse intervalo entre os negócios da sua família e o marketing de relacionamento, o que você fez na sua vida, assim? Você já fez de tudo? Ou você saiu da farmácia para focar na venda direta, no marketing de relacionamento, e aí depois veio as demais coisas? Como que é a sua história? Legal, essa transição, né? Na verdade, eu continuei essa história da família, ajudando eles nas empresas. Me formei, fiz faculdade, né? Eu sou farmacêutica formada. E dentro desse período, eu era a pessoa que sempre fui insatisfeita. Então, eu sempre fui uma inconformada. Eu sempre busquei mais. Sabe aquela pessoa que entra na internet e começa a digitar? O que eu vou fazer para ganhar dinheiro? O que eu posso ganhar fazer? Dinheiro na internet. Isso, como mudar. Naquela época nem tinha, eu só queria mudar de vida, porque o que aconteceu? No primeiro mês, eu me formei, no primeiro mês de salário, eu falei, gente, que salário incrível. Nossa, porque eu nunca tinha ganhado aquilo. Eu lembro até hoje, meu salário era R$ 1.800. Como farmacêutica formada, depois de ter estudado mais de 4 anos e investido mais de 500 mil naquela faculdade. E o segundo mês de salário, eu falei, gente, esse dinheiro não vai dar pra nada. Eu queria tirar carta, eu queria comprar carro. Nem tinha carta naquela época, porque eu ia pagar a minha carta. E aí eu comecei a buscar alternativas para começar a ganhar dinheiro. E aí eu falei, bom, vou trabalhar na área industrial. Eu não tinha muita experiência, eu tinha trabalhado muito tempo em drogaria, tinha feito um estágio no hospital, mas também não tinha me aprofundado no assunto. E aí foi quando um amigo meu me ligou e falou assim, Dani, lembra na época de faculdade que você falou que se um dia, porque eu sempre busquei oportunidades, se um dia eu tivesse alguma coisa boa pra você, eu poderia te ligar? Eu falei, sim. Ele falou, então, apareceu, você tá aberto? Eu falei, não sei o que é, mas se for legal, eu tô dentro. Sim. Vamos fazer. E aí ele me levou no encontro, eu entendi que era vendas diretas, e comecei a trabalhar numa outra companhia naquela época. E aí, nesse período, eu já tive um resultado. Foi bem interessante, mas não era muito bem o que eu acreditava que ia ser. E aí, depois de um tempo, eu conheci essa segunda empresa, onde a gente se conheceu. E aí, comecei a jornada dentro dessa outra empresa, né? Sim. Que aí a gente teve um resultado bem expressivo. Isso. Nossa, maravilhoso. A gente fez viagens, ganhamos premiações, você ganhou carro. Muito legal. E aí depois você começou a virar uma empreendedora serial, né? Sim. Porque hoje você tem diversas frentes de negócios. Eu queria que você contasse um pouquinho, até porque tem pessoas que assistem o podcast que elas têm vontade de ter mais de um negócio. Você falou um negócio de ser inconformada. Eu também sempre fui, eu conheço várias pessoas que acompanham esse podcast que também são inconformadas e buscam diversificar as fontes de renda, porque leu Pai Rico, Pai Pobre e descobriu que não pode viver só de uma fonte de renda. Sim. Depois das vendas diretas, o que você fez, o que deu certo, o que você faz até hoje?
Qual que é a sua história até hoje, vamos dizer assim, da Nossa, venda direta até hoje? Aconteceram muitas coisas, né? Essa jornada da história da venda direta, eu gosto de falar que eu conquistei muitas coisas, mas conquista é diferente de sucesso. Isso. Eu não me sentia tão bem sucedida quando eu estava ali. Eu acabei abrindo mão de alguns outros pilares da minha vida, coloquei muita energia naquele negócio e eu entendi que a vida ela é uma vida sistêmica, então a gente precisa sim, e a gente consegue sim ter muitos negócios, até porque a gente só precisa das pessoas certas com a gente para fazer esses negócios darem certo, mas eu também acho muito importante a gente olhar para outros pilares da vida, que é uma coisa que eu não fazia. Então hoje eu busco, sim, ter um equilíbrio, apesar de em um momento não acreditar tanto no equilíbrio, porque eu sei que em certos momentos da vida a gente vai precisar focar em alguma coisa para aquilo fluir. E se desequilibrar. E se desequilibrar do outro lado, mas eu busco dentro desse cenário ter algum equilíbrio, né? Então, voltando para a parte dos negócios, eu estava na venda direta e estava com muitas conquistas, mas eu não me sentia muito bem sucedida, né? Não me sentia tendo sucesso naquilo. E eu comecei a buscar outras alternativas. Veio a pandemia na época também, né? Então, aquilo que eu acreditava que ia ser gigantesco não seria daquela maneira. E eu comecei a buscar outras frentes. Foi quando apareceu a oportunidade de eu fazer a captação de recursos para uma operação dentro do agronegócio. Então, eu comecei a trazer clientes para fazerem aportes dentro dessa operação. Então, montei, né, uma carteira de clientes que hoje são meus clientes, né? Isso é muito legal. Então, eu consigo oferecer oportunidades para eles rentabilizarem. Oportunidades de investimento. Exatamente. Deles aportarem um valor dentro dessa operação e receberem dividendos sobre essa operação que está sendo girada, né? Então, eles têm uma rentabilidade mensal. Isso é muito legal também. Sim. Então, eu tenho essa frente de negócio dessa operação. Tenho também, né, hoje, a consultoria, que nós somos sócios, né? Sim. Que foi muito legal como a gente se encontrou novamente, chegou aqui. Eu liguei para você, né? Então, só para quem está ouvindo aqui, eu liguei para o Vinícius e falei, Vini, eu tô aqui com os projetos, enfim, quero entender algumas coisas sobre esse mercado e eu quero entregar mais para as pessoas e eu sinto que eu ainda faço pouco. Eu quero entregar mais, eu quero fazer algo que eu tenha paixão e tenho prazer por fazer. E eu quero fazer alguma coisa no digital, tô vendo que você tá com a sua consultoria. Me conta um pouquinho, porque eu já tô atendendo algumas pessoas de mentoria. E eu quero entender o que você faz pra gente ter uma troca, o que eu posso te agregar, o que você pode me agregar. E aí você falou, cara, vamos fazer uma parceria, vamos trabalhar junto. E aí começou a parceria, né? Com a experiência que a gente tem em liderança, enfim, treinar times comerciais, e foi bem legal. Então, hoje a gente tem a frente da consultoria, onde a gente faz esse trabalho com empresas. E hoje tem um outro projeto, que é um projeto que saiu do meu coração, que é ajudar mulheres, né, com a parte relacional, com a parte de inteligência emocional. Hoje eu faço uma pós-graduação em inteligência emocional. E eu sei o quanto isso é importante. Fora trazer... 1 milhão de cursos que você já fez, né? Fora esses cursos, né? Porque aí a gente passa por cursos de liderança, cursos de venda, cursos de desenvolvimento pessoal. Todo mundo na vida tinha que passar por um processo de autoconhecimento. Todo mundo. Então, para mim foi transformador. E aí a gente, juntando todas essas horas curriculares, se a gente colocar na ponta do lápis, eu acho que dá umas 3 faculdades, né? Se a gente colocar no papel. Sim, com certeza. Então, são essas frentes, respondendo a sua pergunta hoje. E essa sua frente, vamos dizer assim, mais do seu coração? Você falou que você ajuda as mulheres a desenvolverem mais inteligência emocional, se conhecerem mais e tudo mais. Para que elas melhorem os seus relacionamentos. Os relacionamentos afetivos. Exatamente. Que legal. Você quer falar um pouquinho mais disso, do que está dentro do seu coração? Porque eu acho que tem muita gente que ouve isso, que precisa escutar. Sim, muita gente. Eu passei por um processo, então eu tenho estudo de caso, né? Eu sou o estudo de caso comprovado. Onde eu comecei meu relacionamento e eu era muito masculina. Eu levava muito essa minha energia do trabalho pro meu relacionamento. Então, eu tomava a frente de tudo, eu queria resolver todos os problemas, eu achava que ninguém fazia nada como eu fazia. E eu comecei a perceber que eu tirava a masculinidade do meu marido. E isso era muito prejudicial pro nosso relacionamento, porque ele se sentia muito invalidado. E a gente construiu uma relação onde a gente começou a se colocar cada um no seu papel. Isso é bíblico também, né? A gente é cristão, então a gente acredita muito nisso.
mas a gente conheceu esse caminho, né, por uma outra vertente que acabaram, hoje tudo se correlaciona. Então, a gente acabou ocupando esses papéis, a gente hoje tem um relacionamento que, cara, é maravilhoso, e a gente treina isso, né, porque isso é treinável. E eu acredito, e eu encontrei muitas mulheres nessa jornada que vivem a mesma dor que eu já vivi no passado. Porque o final dessa história é a mulher se sentir sobrecarregada, ela se sentir cansada, ela sofre, ela não sabe lidar com as emoções, ela tem uma péssima comunicação e ela acha que o mundo é culpado. Ela esquece de olhar que o maior problema é ela. Ela não entende que se ela olhar para dentro dela e arrumar essa bagunça, conseguir equilibrar a mente pensante e a mente emocional, ela vai melhorar muito como pessoa e, consequentemente, ela vai melhorar os seus relacionamentos. Porque, afinal, é a mulher que é dificular. Então, começa da gente, né? Então, eu entendi um papel muito importante. Tem um porquê, né? Esse projeto que saiu do meu coração. Porque eu acredito muito que a gente vai reconstruir muitas famílias. Sim. Que hoje os lares, eles são destruídos por falta de conhecimento. Sim. Então, é um projeto que eu acredito que, sim, vai contribuir com muitas famílias. Legal. E depois, no final desse podcast, eu quero que você deixe o seu Instagram, porque eu sei que você gera muito conteúdo desse tipo de assunto, sim, que pode ajudar não só mulheres, mas homens a entender melhor as mulheres e a se entenderem também. Então, é um projeto de Deus mesmo, sim, né? Algo que não é só do seu coração, é algo meio divino. Você sente que você tem essa missão divina? Quando eu começo a falar desse assunto, meus olhos brilham. Eu entendo que eu sou muito boa em outras vertentes, mas a gente sente que tem alguma coisa que você é chamada para fazer, né? Sim. Então, se eu não ganhasse nada para fazer isso, eu faria do mesmo jeito. Sim. Então, eu sinto que hoje é um chamado que eu vou resgatar, estou já resgatando mulheres de um processo delas saírem de dentro delas conseguirem olhar de fora da caixa, tá, né? Então, saia da caixa para olhar dentro da caixa, sim, que é uma coisa que normalmente a gente não faz, né? Exato. E, enfim, e aí a gente trabalha o nosso ego, traz essas relações que precisam ser olhadas e muitas vezes a gente não olha para isso. Uhum. Então, é um projeto muito bom. Que bom, que bom. Muito feliz. Depois a gente precisa gravar um podcast só sobre esse projeto. Só sobre esse projeto. Porque tem muito assunto. Muito. Não, se deixar, a gente fala disso até amanhã. Legal. Voltando para o assunto de vendas, apesar desse assunto ser maravilhoso, eu queria aproveitar seu tempo aqui, porque você é uma vendedora que eu admiro demais. O que você atribui o seu sucesso como vendedora? O meu sucesso como vendedora. Como vendedora. Você, assim, eu acompanhei o seu sucesso. Sim. Então, eu não estou perguntando sem conhecimento de causa. Uhum. Mas eu vou te falar algumas características que eu sempre vi na sua trajetória. E eu falava, puta, mas será que é isso que é o diferencial dela? Porque quando eu olho uma pessoa que eu admiro, eu fico tentando decifrar o que essa pessoa fez, porque eu não sou bobo, eu quero fazer igual. Uhum. Então, assim, eu sempre observei que você é muito estudiosa. Sim. Que você gosta de ter conhecimento de causa. Agora eu tô vendo isso na consultoria. Porque eu falo uma coisa que você não conhece, você não tem vergonha de perguntar. Eu acho isso lindo, porque eu também sou assim. Uhum. Quando eu não sei, eu pergunto mesmo. Sim. E tem gente que tem vergonha de perguntar. Eu sempre vi que você leu muito, quero que você dê algumas recomendações de leitura. Sim. Eu sempre vi que você sempre buscou estar em lugares onde pessoas melhores que nós nos ensinam. Então, eu tô dizendo de você assistir treinamentos, participar de mentorias, ouvir realmente quem tem mais resultado do que você. Então, eu gosto disso porque eu sei que eu não sei de tudo. Sim. Tem gente que tem muitas respostas, eu tenho muitas perguntas, eu vejo que você também tem muitas perguntas. Então, disso tudo assim que eu observei em você, fora a sua vontade de vencer, que, cara, é incrível. Às vezes a gente tem reuniões aqui em São Paulo, você mora lá em Santos, lá na Praia Grande, eu falo, Dani, tem uma reunião? Não, eu vou. Eu falo, mas pô, ela vai vir lá da Praia Grande pra reunião. Eu nem falei o que tem na reunião, mas você quer, e você vem, e você faz acontecer. Sim. Então são essas 4, 5 características que eu sempre observei em você. E eu queria saber se esse é o segredo do seu sucesso, se você tem mais alguma coisa, sim, fora a sua fé. Sim. Enfim, fala um pouquinho do que você atribui pra ajudar quem tá nessa caminhada. Legal. Eu acho que é um pouquinho disso tudo. Mas eu acho que uma das principais características que eu vejo e entendo que é um valor muito importante e me ajudou nessa jornada é realmente ser humilde. Porque a gente não sabe de tudo, mas a gente pode descobrir quem pode nos ajudar a encontrar essa resposta. Então, eu olhava para as pessoas que tinham sucesso e olhava para quem chegou onde eu queria chegar e falava,
o que essa pessoa fez, como eu posso fazer para chegar lá. Porque não é só entender onde aquela pessoa está, mas o que ela fez quando ela estava na mesma situação que eu estou hoje. Porque são coisas bem diferentes, né? Então, esse tipo de análise, ele é importante ser feito, porque a gente tem o hábito de se comparar com uma pessoa que já tem muito resultado, só que essa comparação, ela não vai te trazer resposta nenhuma. Você tem que se olhar para aquela pessoa e entender o que ela fez quando ela tinha a mesma situação que eu tenho hoje. Então, ser humilde para aprender com quem tem para ensinar, independente de quem é a pessoa, mas alguma coisa ela vai te ensinar. Eu acredito que ter essa força de vontade também, ela é muito importante. Então, eu sempre sonhei grande, porque a gente costuma falar que sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então, eu quero sonhar grande, eu acredito muito na abundância, na prosperidade. Eu acredito, né, em um Deus vivo e sei que Ele promete isso pra gente. Então, por que não conquistar tudo isso? Eu acredito muito nisso. E o meio, né? Eu acredito que o meio onde a gente convive, ele tem muita influência sobre as nossas atitudes e sobre os nossos resultados. Então, esse meio, ele te influencia muito. E hoje a gente até estava conversando sobre isso, hoje a gente tem muita influência externa, muita influência da internet, muita influência das telas de um modo geral. Então, a gente precisa começar a olhar para esse meio também que a gente está imerso. Então, a influência não é só de pessoas como amigos e familiares, mas pessoas que você segue, pessoas que você admira. Quanto tempo você fica, por exemplo, numa tela e o quanto isso influencia no seu comportamento e, por consequência, no seu resultado. Porque a gente é resultado dos nossos hábitos. Sim. Então, essa força de vontade de querer vencer, sonhar grande, ser humilde. E aí entra todas essas outras características que você falou, de, cara, se eu quero ser grande, o que eu preciso fazer? Aquele cara leu? Eu não gostava de ler. Eu tinha preguiça, eu dormia com o livro. Pra você ter uma noção de como era o meu nível, assim. Então, não é que eu sou muito boa naquilo. Eu sou esforçada. Se é pra fazer, eu talvez não saiba como fazer, mas eu vou demorar um pouquinho e eu vou fazer. Eu vou dar um jeito de fazer acontecer. Sim. Então, acho que essas características, elas se completam, exatamente. Não, e é legal você falar isso, principalmente da questão das telas, que aconteceu uma coisa emblemática comigo essa semana. Eu postei essa semana o primeiro livro que eu tô lendo esse ano, que é O Pai Estoico. E aí eu postei também que o ano passado eu li 38 livros. E aí eu tenho um cara que me segue, espero que ele não fique bravo de eu citar ele aqui. E ele curte quase tudo que eu posto, é um cara amigo meu, eu também curto tudo que ele posta e tal. A gente se gosta muito. E ele falou, cara, na hora que ele viu que eu postei, ele falou, 38 livros, no ano passado eu só consegui ler um. E nem terminei. Dá uma dica aí pra quem quer ler mais. Aí eu só escrevi assim, sai do Instagram. E umas risadinhas. E aí ele falou, tá verdade, né? O tempo que eu fico no Instagram eu poderia estar lendo. Então esse é um exemplo de coisas que a gente poderia estar fazendo. Só que, cara, é muito sedutor a tela. Porque você vê o que você quer, a hora que você quer, você vê a vida dos outros, você assiste uma série no celular. Cara, dá pra você fazer tudo no celular. Então é muito tentador. E hoje, a minha luta contra isso, e a prenúncia da pergunta que eu vou te fazer, eu luto muito para tentar ficar o menos possível no celular, até para dar um bom exemplo para meus filhos. Não acredito que eu tô tendo muito sucesso nisso, porque eu ainda acho que eu fico muito na tela, mas a cada dia eu reflito, penso e tento me manter distante da tela para eu poder estar focado no momento presente. Que dica que você dá para quem está com uma dificuldade como a minha, de sair mais da tela e viver mais a vida presente? É muito interessante essa sua pergunta, porque eu também passei por um processo recentemente como esse. Eu acho que essa busca da gente de querer ser melhor, de fazer mais, ela acaba fazendo com que a gente fique ocioso. E a tela é um recurso que te gera dopamina muito rápido, né? Uhum. Então, eu tive um período onde eu falei pro meu marido, eu falei, amor, eu tô ficando muito no celular. E eu não tô fazendo algo produtivo. Tudo bem se eu tô no celular e eu estou gerando resultado com aquilo. O problema é você ficar muito tempo nas telas e você se comparar com o outro. Sim. Porque você começa a achar que a vida do outro é sempre melhor, mas você não sabe os bastidores, você não sabe como ele vive. E a sua vida é sempre ruim. Então, é bem prejudicial. E eu vivi isso, né, há pouco tempo. E eu comecei a fazer algumas práticas que começaram a ser eficientes. Então,
Por exemplo, hoje a gente trabalha tendo que usar telas, mas o celular, eu sento no computador, eu procuro deixar ele longe de mim. Sim. Então, Que celular... é muito comum, né? Você tá no computador, com o celular na mão, com a TV ligada, às vezes com a Alexa tocando uma música. Exato. Então, uma coisa que começou a me ajudar é deixar o celular longe do trabalho. Se eu precisar resolver alguma coisa, é pontual. E focar na atividade que eu tô fazendo. Então, se eu sentei ali para assistir uma aula da pós-graduação, por exemplo, eu tô assistindo a aula. E eu sei que eu vou ter gatilhos, eu posso ter gatilhos de abrir a tela ali, mas o celular tá longe, eu não vou mexer, então isso já me ajuda. Ter alguns minutos de pausa, por exemplo, também ajuda, né, durante esse período, para eu não precisar pegar na tela, beber uma água, respirar, fazer um café, tomar um sol, que seja na varanda, voltar, também ajuda. E você começar a substituir esse hábito de tela com hábitos novos, né? Sim. Então, esse ano eu falei, eu li ano passado, mas esse ano eu posso muito mais. Então, quantos minutos por dia eu vou começar a ler esse ano para ter menos tela? Outra coisa, começar a ter rituais. Então, eu comecei a ter rituais. Meu ritual matinal, tem hora para acordar, tem hora para ler a Bíblia, porque eu tenho a meta esse ano de ler a Bíblia. Então, tem a hora do treino. Cara, treinar para mim é um hobby que eu gosto muito. Veio pra ficar. Então, eu acho que... E aí, quando eu estou no treino, eu evito ao máximo pegar no celular. Porque até nisso, a gente peca. Sim. Quantas pessoas eu vejo na academia sentada no exercício com o celular na mão? Às vezes respondendo no WhatsApp ou scrollando o Instagram. Vai treinar. Guarda o celular em algum lugar. Nem desce com ele pra você focar, né? Você viver o presente, o agora. Eu acho que é uma das lições que eu tenho aprendido. O presente é um presente. Sim. É o momento mais importante. Se você tá aqui fazendo qualquer outra coisa, focado numa tela, você não tá presente. Você tá focado ou no futuro ou no passado e com esse sentimento de comparação. E aí você nunca tá satisfeito. É uma busca infinita pela felicidade, né? Então, algumas coisas me ajudaram nesse sentido. E livros? Queria falar um pouco de livros, que todo mundo que senta aí eu faço muita pergunta de livro. Que livro que você tá lendo hoje? Hoje eu peguei... Pode ser a Bíblia. Pode ser a Bíblia. Pode ser a Bíblia. Porque tem gente que chega aí e fala, a Bíblia. Hoje eu tô lendo a Bíblia de manhã, né? E hoje eu peguei um livro de casais para ler. E eu preciso lembrar o nome, que eu não lembro do livro de casais. Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, Gustavo Cerbasi. Não, é do Augusto Curry. Augusto Curry. Isso, me ajuda. Casais... Que é bem filosófico também. Eu comecei a ler, eu falei pro meu marido, eu falei, amor, esse livro é difícil de ler. Augusto Curry é legal, eu gosto. Cara, mas O Homem Mais Inteligente da História, que é a história científica de Jesus Cristo, é o melhor livro dele. Olha, gostei da indicação. Ele, assim, foi o livro que tornou ele cristão, você acredita? Olha. Porque ele falou, vou escrever um livro para desmistificar essa história de Jesus Cristo. E ele começou a analisar Jesus Cristo pelo ponto de vista científico, não bíblico. Não, nada ligado à fé. E aí no livro ele vai falando que, tipo, é impossível um ser humano aguentar tudo que Jesus aguentou e só pode ser divino. E ele foi atrás das evidências. Ele falou, eu vi que existe várias evidências que Jesus existiu, que o livro da Bíblia foi escrito por pessoas diferentes, de épocas diferentes, e todo mundo falando do mesmo cara, com o mesmo nome, com as mesmas histórias. Então, assim, é impossível esse cara não ter sido um cara divino, então ele se converteu através... Já vou colocar na minha listinha. É o Homem Mais Inteligente da História. Augusto Curry, muito bom esse livro. Eu vou lembrar o nome desse livro. Mas enfim, é um livro sobre casais e a Bíblia. E tem alguns livros que eu sou queria o fã, seu né? top 5 de livros. Eu adoro top 5. Top 5, vamos lá. É um livro que foi muito marcante pra mim, que me fez refletir sobre muitas coisas. Foi o Mais Esperto que o Diabo. Mais Esperto que o Diabo. Sim, inclusive, eu não consegui ler ele a primeira vez. Eu comecei a ler, comecei a me sentir mal lendo aquele livro. É, porque ele é meio pesado. E aí eu comecei a ler ele novamente em outro momento da minha vida e foi muito bacana. Então, é igual as 48 Leis do Poder, já leu? Esse não. Você lê a primeira vez, você fala, mano, isso aqui não é de Deus, não. É mesmo? Mas quando você lê com um filtro de mais maduro, aí depois você lê esse livro. Vou 2 indicações já, então. Mais Esperto que o Diabo. A Mágica de Pensar Grande. Nossa. Eu adoro esse livro. Como é que é o nome do autor? É Stuart, sobre David Schwartz. David Schwartz, acho que é. Mágica de Pensar Grande. Gabriel Kens que me indicou esse. Obrigado, Gabriel. Os Segredos da Mente Milionária, que é o clássico. T. Harv Eker. Foi muito bom. O livro que abriu minha mente para o empreendedorismo, que foi Pai Pobre. Nossa, não tem como... Dispensa comentários. Não falar dele. E tem um livro muito legal, que é um livro fininho. Fininho não, tá? Enfim.
Fazendo uma Vida Valer a Pena, Esse eu não do John Maxwell. John Maxwell, esse eu não li do John Maxwell. Eu já li o Líder 360, É muito legal. Livro de Ouro da Liderança, As 21 Ele é muito Leis legal. Irrefutáveis, mas esse eu não li. Como que chama? Fazendo, se A eu não me Vida engano, Valer a fazendo uma vida valer a pena. Caramba, vou ler. Liderança, né? Depois John Maxwell, confirma, mas é liderança. isso. Fazendo uma vida que vale a pena, algo assim. que Do John legal. Maxwell. É muito legal também. Pesado esse top 5, hein, Dani? Nossa, adorei. Muito legal. Muito bom, muito bom. Aí falando agora de séries, filmes, mais hobbies, assim, ligados a negócio, tá? Ligados a vendas, ligados ao nosso mundo aqui de consultoria e tudo. Teve algum filme, alguma série ligado a esse mundo que te marcou? Porque eu tenho várias também. Se eu te falar que eu assisto muito pouco série, muito pouco filme, você acredita? Eu acredito que você tá falando. Muito pouco. Muito Na pouco. era dos mas streamings você assiste pouco. Mas eu, assim, pra mim, The Chosen, né? The Chosen. Suspeito de falar. Sim. The Chosen, assisti Serve a pra série tudo. toda. Serve pra tudo na vida, é maravilhoso. Filmes. E eu sou uma pessoa que não grava muitos nomes, assim. Eu leio livros, eu vejo os filmes e depois eu lembro das histórias, dos fatos e os nomes, eles Sim. flutuam pela minha cabeça. Mas tem uma lista, eu vou lembrar deles. Não, pô, a série, eu vou te falar algumas séries, já que você não gosta muito. 2. Suits e Billions. Não assisti nenhum dos dois. Suits é de advogados e tem muita negociação, assim, e tal. Claro que é um negócio meio fora da realidade, mas é legal de assistir, dá vários insights. E Billions é ligado ao mercado de capitais. Então, mercado de startups, mercado de investimentos, Legal. mercado de private equity. Muito legal também você entender e tudo, e também uma trama sensacional. Então, a série Suits e a série Billions é muito boa, tem várias temporadas. De filmes, Globo de Wall Street, também é Sim. igual Mais Perto que o Diabo. Se você assistir... Eu já assisti ele. É muito bom. Então, se você assistir, por exemplo, lá de uma criança, você vai achar que aquilo mostra mulher pelada, mostra droga, mostra dinheiro fácil e tal. Mas a história, assim, do cara, do Jordan Belfort, Tem é uma muito lição. legal. Tem uma lição. Fome de Poder, que é a história do McDonald's. Uhum. Puta, filme bom também. Uma lição de marketing, uma lição ali de empreendedorismo. Fome de Poder, um filme muito bom também. Se eu não me engano, esse filme, O Lobo de Wall Street, tem uma cena onde ele chega e fala: o que você fez pra ter esse carro? Não é esse filme? Isso. Quando eu vi aquela cena, eu falei, eu sou essa pessoa. Eu sou essa pessoa, porque eu olhava para as pessoas que tinham sucesso e falava, o que essa pessoa fez? Como ela fez? E o que eu posso fazer para eu chegar lá? Sim. Me fala. Eu lembro que eu ficava na farmácia, atrás do balcão de farmácia, trabalhando, e era final de ano, comecinho de ano, as pessoas indo pra praia, porque eu moro na praia, e eu tava vendendo os medicamentos ali pra elas, pós-sol, enfim, e eu falava, gente, um dia eu vou ter essa vida. Um dia eu não vou precisar trabalhar CLT nesse horário, e eu vou descobrir o que elas fazem. Então essa cena foi muito marcante pra mim desse filme. Então, aproveitando esse gancho que você falou de CLT e empreendedorismo, eu acredito muito que todo mundo precisa ser CLT. Sim. Essa é a minha crença. Ninguém me falou isso, eu não li em lugar nenhum. Isso é uma coisa que eu criei na minha cabeça. Todo mundo precisa ser CLT. Para entender como que funciona o mundo. Para aprender, porque o CLT é uma escola. Eu sempre tive essa impressão. As empresas me pagam para eu aprender a fazer um negócio. Aham. E depois me pagam mais se eu fizer bem feito. Então eu acho isso incrível. Então eu acho que o CLT ele serve para a pessoa entender como funciona o mundo, aprender uma atividade profissional, aprender sobre hierarquia, liderança, ainda mais essa nova geração que tem dificuldade de lidar com hierarquia, com liderança. Só que eu também acredito que todo mundo precisa em algum momento da vida largar a CLT e empreender. Todo mundo. Por que eu acredito nisso? Porque eu acredito que a CLT é uma ótima escola, mas a CLT não vai fazer você conquistar os seus sonhos. Porque em algum momento ela vai te roubar o seu tempo, ou o seu dinheiro, ou os dois. Exato. Porque eu vou dar um exemplo da área de vendas. O cara entra para ser vendedor. Aí o primeiro salário dele é um salário alto. Só que aí esse primeiro salário alto, ele vai querer comprar um relógio para impressionar alguém, vai querer comprar uma roupa melhor, vai querer comprar um carro melhor. Aí ele é promovido, aí tem que mudar o relógio, tem que mudar o carro, tem que mudar a roupa. Aí ele vira gerente, tem que mudar tudo de novo. E aí cada vez ele tá trabalhando mais e o dinheiro que ele tá ganhando, ele tá deixando no próprio negócio. E aí ele tá sem tempo pra família, enfim. A CLT, ela tem que ter prazo de validade na vida de alguém. Sim. Essa é a minha visão. Então, quando as pessoas me perguntam, o que é melhor, ser CLT ou ser empreendedor? A minha resposta é, não existe melhor. Você primeiro tem que ser CLT para aprender e depois tem que ser empreendedor para enriquecer. Exato. Qual que é a sua visão
sobre a eterna briga de CLT e empreendedor. É igual a minha? É diferente da minha? É bem parecida com a sua, mas eu costumo entender o que a pessoa busca também, né? Então, acho que é importante a gente fazer uma pergunta. O que você quer? Você quer construir liberdade? Ou você prefere ficar nessa falsa zona de conforto? E aí, respondendo essa pergunta, talvez você consiga encontrar um caminho melhor para você. Porque eu conheço pessoas que trabalham no CLT e não almejam ter uma vida melhor, não almejam crescer e também não querem desenvolver novas habilidades. E tudo bem, eu respeito. Eu acredito que essa pessoa teria um grande potencial se ela fosse empreender. E eu entendo que esse seria o melhor caminho para ela na minha visão. Mas às vezes nem aquilo que não aquilo que é bom pra gente, talvez não é bom pro outro. E talvez ela não esteja naquele momento de fazer isso, né? E tem gente que vai passar uma vida inteira e nunca vai empreender. Isso. E tá tudo bem. Hoje eu entendo isso, porque antigamente eu queria que todo mundo empreendesse na vida, né? Hoje eu já tenho uma visão um pouco diferente disso. Eu sou desse aí, eu acho que todo mundo tem que empreender, mas eu respeito quem não quer. É igual aceitar Jesus. É isso. Eu acho que Jesus, todo mundo deveria aceitar Jesus, porque, cara, não tem nada melhor. Não existe nada melhor que você aceitar Jesus na sua vida. Só que tem gente que não quer, eu respeito. Exato. Acho que é burrice? Acho que é, mas respeito. Olhando por esse ângulo, a gente tem a mesma visão. Exatamente igual. Porque... Mas tem que respeitar, né? Exato. Ainda mais que a gente tá numa época que respeito e aceitação, parece que se você não for do político X, ou se você não torcer pro time Y, ou se você não seguir a religião Z, você tá errado, né? A galera não quer mais aceitar. Ou é do meu jeito ou não é. Exatamente. Mas se a gente olhar para uma vida que busca, né? Se o resultado final é uma vida que tenha mais abundância, mais prosperidade, mais qualidade de tempo e qualidade de vida, com certeza essa jornada de você passar pelo CLT e depois você empreender, porque o CLT você tem experiência, e no empreendedorismo você vai desenvolver habilidades que você vai ser preparado ali para a vida. Essa é a jornada que vai te levar para esse caminho, que vai te dar mais resultado, com certeza. Show. Não tem como ser diferente disso, né? E agora voltando para o assunto, a gente tá indo e voltando. Adoro. Voltando para o assunto da consultoria. Dois influentes aqui, né? O assunto Fala até amanhã. Voltando para o assunto da consultoria, eu tenho uma dúvida para te perguntar. Tá. Você já está trabalhando comigo há algum tempo. Eu estou nessa caminhada de consultoria um pouquinho mais tempo que você. Mas do que você viu, traçando um panorama assim do empresário pequeno e médio brasileiro, quais são os principais desafios que você acha que eles têm para esse e para os próximos anos? Olhando para o que a gente tem vivido, né, nos nossos atendimentos hoje, eu entendo que a maioria dos empresários que a gente tem tido esse contato, eles têm essa dificuldade de desenvolver liderança, porque a maioria deles acreditam que só eles fazem aquilo muito bem, e eles têm dificuldade em delegar isso para o seu time. E a mensagem que eles vendem para o time você não sabe fazer, você não serve, deixa que eu faço. Então, essa dificuldade em passar o bastão para o time, eu vejo que ela é muito comum entre as pessoas que a gente atende, né? Que é soltar mesmo o controle, confiar e treinar. E ele tá certo, as pessoas não vão fazer as coisas como ele faz. Mas existem pessoas que vão fazer as mesmas coisas de maneiras diferentes e isso pode ser infinitamente melhor do que ele fez. Então, essa mensagem de ensinar para o time de que, olha, eu confio em você, vai, se você sair da rota eu te direciono, eu acho que é uma habilidade que esses empresários, eles têm essa dificuldade e a gente vem trazendo essa visão para que eles passem esse bastão e, consequentemente, consigam escalar os seus negócios, né? Sim. A gente construiu times em vários lugares e a gente via que isso também era uma dificuldade de desenvolver essa liderança nesses times. E, trazendo isso para a consultoria, eu vejo que é uma deficiência também. Aí eu acho que é uma habilidade que a gente vai construindo ao longo da nossa jornada. Você acha que tem a ver também com o imediatismo? Eu acredito que sim, né? Do cara esperar que o colaborador dele dê um resultado, só que ele não respeita a velocidade do cara, porque ele tem uma velocidade maior. Sim. Não, isso com certeza, porque o rojão maior está sobre o empresário. O empresário está pagando as contas, o salário, o empresário está recebendo todos os impostos, então ele tem uma pressão muito grande sobre ele. E, consequentemente, ele acaba passando essa pressão para as pessoas que estão ao redor. Só que a visão que ele precisa ter eu vou
fazer o melhor que eu tenho, com as condições que eu tenho, e eu assumir essa responsabilidade de ser o dono do meu negócio. Então, eu preciso ter essa sabedoria de travar algumas coisas que não precisam ser passadas, né? O outro não tem culpa sobre os meus problemas. Então, até onde eu posso ir com essa pessoa? E aí eu quero o resultado para ontem. Por conta dessa pressão, eu tô querendo imediatismo. E tudo bem, a gente sabe que precisa, sim, a conta tem que fechar no final do mês. Mas eu acho que existem caminhos com mais sabedoria para conseguir fazer isso acontecer, né? Então, a gente sabe que a gente precisa treinar um time para que ele tenha alta performance. Né, dentro da consultoria a gente faz isso. A gente sabe que a gente tem que trabalhar com indicadores, a gente, né, faz isso também. E a gente sabe que a gente tem que desenvolver liderança no time. Então, como eu posso fazer isso sem que eu leve toda essa pressão do negócio pro time? Eu acho que esse é o grande X da questão. E a gente traz isso dentro dos nossos atendimentos também, né? Sim. Quando a gente fala de método, de processo, de estruturar, é justamente para tirar esse peso do empresário, né? E respondendo a pergunta que eu te fiz, eu acho que você tem toda a razão, assim, a sua percepção está muito aguçada e bate muito com a minha, e eu vou um pouco além. Eu acho que o empresário, principalmente o pequeno e médio, ele precisa começar a entender que ele não é o negócio, Exato. Ele faz parte do negócio. Exato. Então, muitas vezes, as frases que a gente ouve, a gente avalia muito os clientes pelas frases que a gente ouve, é assim, eu pedi para ele fazer assim, ele não fez. Eu quero que seja feito desse jeito. Eu acho que ele tem que fazer assim. E são frases que remetem sempre a eu. E, na verdade, o empresário ele tem que ter mais um papel ali de facilitador do funcionário, porque eu vou parafrasear uma frase que eu li na biografia do Steve Jobs. Ele fala assim na biografia dele: eu nunca contratei pessoas para dizer para elas o que elas têm que fazer. Eu contrato pessoas para elas me falarem o que eu tenho que fazer. Exatamente. Porque se eu, no caso dele, se eu contrato um cara para desenhar um novo celular, esse cara estudou, ele tem experiência. Então como é que eu vou falar para ele como é que tem que ser o celular? E eu acho que aí, Vini, é a diferença do líder e do chefe. Ele saber direcionar esses colaboradores para terem um resultado melhor. E aí, seguir os métodos, né? Então, ele não vai cobrar o colaborador. O trabalho dele é cobrar o método, se aquilo está sendo seguido. Agora, se ele tem um negócio e ele não tem método, como ele vai conseguir chegar naquele resultado, né? Sim. Então, acho que essa clareza, ela é muito importante para quem está empreendendo. Qual o meu método? Qual o meu resultado? Qual o resultado que eu quero atingir? Qual o planejamento? Quais indicadores? Qual caminho eu vou seguir? E alinhar essa cultura da empresa para que todos estejam alinhados com a mesma filosofia e gerem esse resultado esperado, né? Sim. O que a gente combate muito na consultoria, é legal ter essa conversa, parece uma reunião nossa. Mas o que a gente combate... Um cafezinho. O que a gente combate muito na consultoria, para você empresário que assiste podcast aqui, é que você não tem que achar que você tem a solução de todos os problemas da sua empresa, porque se você tivesse as soluções, já estava resolvido. Quando você nos chama para ajudar na consultoria, é porque você está precisando de ajuda e você tem que confiar que a gente está vindo com a solução. Exato. Porque quando a gente apresenta a solução, normalmente não é o que o empresário quer ouvir. Então, quando a gente fala assim, olha, precisa trocar esse vendedor de função, precisa contratar mais, precisa... Pô, mas aí você me quebra. Pô, mas aí não dá para fazer. Pô, não, mas esse cara não tem o perfil que você está falando que tem. Eu acho que ele não tem esse perfil. A gente ouviu isso já. Aí, qual que é a resposta que a gente dá pra um cara desse? Cara, peraí, a Dani, ela tá estudando inteligência emocional. Ela sabe fazer uma análise de perfil. O que você dá vontade de falar, né? O que você estudou que você sabe de análise de perfil pra falar? É o seu achismo. Sim. E muitas vezes é o seu achismo que tá desmotivando aquele cara. Exato. Então, empresário, quando você contratar uma consultoria, seja a nossa, seja qualquer outra consultoria, confia que a gente vai resolver, que essa consultoria vai resolver o seu problema. E se não resolver, pede o dinheiro de volta, reclama, faz alguma coisa, mas deixa a consultoria trabalhar. Uma coisa que eu sinto muitas vezes, eu acho que você começou a sentir isso, que você até falou pra mim, é a dificuldade que a gente tem de conseguir fazer acontecer aquilo que a gente planeja. Porque assim, a nossa consultoria tem um modelo semanal de trabalho. A gente vai essa semana, identifica lá tudo que tem que ser feito e já começa a trabalhar. Na outra semana, a gente está resolvendo esse problema, já surgiu outro. Exato. E outro, e é normal. E a gente tem que meio que encaixar isso. Só que cada problema que surge, se o empresário quiser resolver aquele problema que surgiu, aquele outro de ontem vai ficar para trás. E aí a conta vai vir daqui 2, 3 meses, que é o que normalmente acontece.
Então, eu acredito muito que tem essa questão que toda que você falou, ligado ao imediatismo, ligado à liderança, e tem essa outra questão também do empresário achar que a empresa é ele, e não que ele faz parte da empresa. Então ele contrata o cara e ele quer falar o que o cara tem que fazer. Exato. Quando na verdade ele tem que contratar e deixar o cara fazer, para depois avaliar o resultado. Exato. Né? Então é aquela coisa, ele quer ir pra academia, não quer fazer as séries, mas quer que o braço cresça. Exato. Né? Então isso Ele aqui quer resultado rápido. Quer resultado rápido. Exatamente, sem passar pelo processo, né? Eu gosto muito de uma frase que você fala quando a gente chega nos clientes, né? Que você não precisa da consultoria. Ninguém precisa. Ninguém precisa da consultoria. Nós somos bem semelhantes ao trabalho do personal, ao trabalho que o personal faz. Então, você vai ter resultado se você treinar, se você se alimentar bem. Mas se você contratar um personal, você vai chegar nesse resultado muito mais rápido. Sim. É o que a gente vai fazer aqui, né? Ser um facilitador para que você alcance esse resultado. E ajudar rápido. Você a achar o caminho, né? Exato. Porque muitas vezes também eles acham que a gente tem a resposta de todas as perguntas. Exato. Qual que é a melhor forma de eu pagar o vendedor? Qual que é a melhor forma de eu treinar o vendedor? Qual que é a melhor forma de eu contratar o vendedor? Cara, não existe uma fórmula mágica. A gente vai ter que descobrir, é teste. É fazendo, é revisando, é o PDCA, né? Planeja, faz, avalia e muda. Planeja, faz, avalia e muda. Vai fazendo, vai ajustando, que uma hora você acerta. Exato. Mas não, quer que a gente entregue a fórmula mágica. Exato. E aí quando essa fórmula mágica não existe, gera frustração. Então por isso que eu gosto de falar essa frase, né? Pô, ninguém precisa... Se você tá ouvindo esse podcast, se você gosta do Vini, se você gosta da Dani, fala, não, eu acho que eu preciso de consultoria. Você não precisa. Não nos contrate porque você acha que precisa da gente. Nos contrate se você quer acelerar os seus resultados. Ponto. Exato. E é legal você falar isso, porque se a gente pegar essa tua frase e transferir ela para qualquer área da vida, vai ser exatamente igual. Porque as pessoas acreditam que o resultado que ela espera é uma fórmula mágica. A gente falou agora há pouco dessa questão dos relacionamentos, dessa questão do autoconhecimento. As pessoas acham que alguém vai chegar para ela, vai entregar uma fórmula mágica e amanhã ela já vai ser a mestre da comunicação. Amanhã ela já vai conseguir melhorar o relacionamento dela 100%. Não, é um processo. Ela vai se construir nessa jornada para que ela seja uma pessoa melhor e, consequentemente, o ambiente dela também fique melhor, né? E isso a gente pode colocar em qualquer área da vida. Sim. Não é diferente aqui, né, na consultoria. Exatamente. A gente estava falando hoje, e a gente vem falando de alguns dias, passamos o fim do ano juntos também, Sim. com as nossas famílias, sobre o nosso planejamento para 2025. Tem novidade vindo da consultoria aí, Dani? Pode falar? Se você falar, depois eu brinco com você. Oh, meu Deus. Fala o que pode. Tem muita coisa. Vou falar aqui para vocês. Tem muita coisa boa vindo para a consultoria esse ano. A gente está com projetos para que a gente ajude microempresários a encontrarem as respostas que eles buscam através de networking novo, através de direcionamento e através de encontros semanais. Então acompanhem que vai ter muita coisa bacana. Nós vamos ter, lógico, né, a consultoria personalizada para um público que já está no nível mais avançado. Não sei se eu posso falar, mas tem alguns eventos vindo, então tem muita coisa boa para esse ano, só aguardem. É isso aí, não é? Muito legal. É legal você fazer esse planejamento, né? Eu lembro que nessa mesma época do ano passado, um empresário me procurou e ele falou assim, Vini, eu acho que você tá deixando dinheiro na mesa, porque tem muita coisa que eu vejo as empresas de consultoria fazendo hoje que você não faz. E aí eu perguntei pra ele, a gente engatou uma conversa ali, e eu concordei com tudo que ele falou e eu anotei várias coisas que ele falou ali num papel. Perdi esse papel, mas gravei algumas coisas que ele falou. E casa muito com o que a gente vem falando nos planejamentos e tudo isso que você falou que tá por vir aí. Que legal. Eventos, a nossa presença no digital aumentando. Quem acompanha o nosso Instagram vai ver uma grande mudança. Então a gente tem bastante coisa aí preparada. E eu acho que tudo com o intuito de ajudar o empresário, né? Exato. Porque, assim, a gente sabe do resultado que a gente pode gerar para o empresário, né? Até porque é 50-50, a gente não pode falar, eu vou te dar resultado, Sim. Não. 50% é a nossa parte, 50% é aquilo que você vai fazer com as informações que você recebe. Então, a gente sabe o potencial que a gente pode ter de entrega para esse empresário
E a gente não ampliar isso, a gente não crescer é uma opção de socorro, uma omissão de socorro, Sim, né? Até olhando para um lado mais filosófico, porque eu vivi essa história. Eu queria que você falasse disso, que é o seu propósito de estar comigo, né? É muito legal, porque a gente falou disso quando a gente começou essa sociedade, né? Sim. Eu falei, Vini, olha só, eu vi os meus pais passarem por uma jornada de altos e baixos dentro do empreendedorismo. E pelo que eu me lembre, né, eu lembro que eu era muito nova quando eles quebraram a primeira vez, mas nessa jornada que eu acompanhei, eu não lembro deles contratarem uma consultoria para que eles pudessem vender mais. Eu não lembro deles conversando com alguém com mais sabedoria que pudesse dar um direcionamento para eles. Talvez se eles tivessem essa pessoa que fosse esse canal consultivo, eles não teriam passado por essas oscilações. Então, levar essa ferramenta para as pessoas através da consultoria, para mim, também é uma missão. Sim. Então, não é só o que a gente está fazendo, mas por que a gente está fazendo. Né? Então, esse porquê também ele é muito forte. Então, eu faço com amor, com coração, porque quando o empresário tem sucesso, quando ele vende mais, parece que é o meu negócio, que é o que a gente fala. Sim. Cara, a gente vai entrar na sua empresa e a gente vai transformar o seu negócio no meu negócio. Porque se você estiver vendendo mais, se você estiver com mais resultado, aquilo é como se fosse o resultado vindo para nossa casa. Então, tem esse motivo aí por trás também, né? Exato. E legal também falar que a gente atende 3 tipos de públicos, né? O público, acho que mais, vamos dizer, que tá mais na cara e que todo mundo acha que quem precisa de consultoria é só esse público, é a galera que já está bem estabilizada, já tem ali a sua empresa rodando certinho, tudo, mas ela quer escalar o resultado. Então essa galera procura consultoria para ter novas ideias, para trabalhar a parte estratégica, para trabalhar o marketing, para realmente mudar de patamar o seu negócio, mas o seu negócio já está bem. A gente tem um segundo público, que é a galera que está bem, mas não está crescendo. Então tá aquela coisa, um mês bom, um mês ruim, 2 meses bom, 2 meses ruim. Então vai e volta e fica meio que naquele voo de galinha. Então esse cara também procura a nossa consultoria porque ele está querendo sair desse voo de galinha e engatar ali uma marcha que vai ser um crescimento constante. Ele precisa de ajuda, porque o voo de galinha ele é perigoso, ele pode de repente despencar. E a gente também tem um terceiro caso que pouca gente fala, mas que a gente adora pegar casos assim, que são as empresas que estão com o nariz embaixo da água, que a conta não está fechando, que está no vermelho, que está precisando de venda, que está precisando de ajuda. Só que esse cara fala, cara, não vou chamar a consultoria porque eu não tenho como pagar eles. Exato. E isso, na verdade, é uma falácia, é uma coisa na cabeça do empresário, porque se você tá com o nariz embaixo da água, se a conta não tá fechando, se você tá precisando aumentar suas vendas, é aí que você precisa da consultoria. Exato. E a gente vai fazer um plano ali financeiro para você conseguir nos pagar e não ser um custo pro empresário. A gente tem alguns casos de sucesso já que a gente já trabalhou. E é legal falar isso porque o cara que está endividado, eu particularmente, é a minha missão também, porque é muito difícil você ver um cara que tem potencial, que tem uma empresa que pode estar dando muito mais, e às vezes não está dando porque o cara está desmotivado, porque o cara já acha que tentou de tudo, e ele não quer pedir ajuda, e ele já está meio que entregando os pontos. Então não deixe isso acontecer com você. Se estiver difícil, chama a gente. Então assim, se você tá bem e quer crescer mais, chama a gente. Já fez o CTA. Se você tá no voo de galinha, um mês bom, um mês ruim, mas não tá batendo meta, tá difícil, chama a gente que a gente ajuda. Se você tá na dificuldade total, se tá tudo um breu, tá tudo escuro, você não sabe pra quem ligar, liga pra gente que a gente ajuda também. Então eu acho importante falar isso, Dani, porque o mundo empresarial brasileiro tá se abrindo pra consultoria. Exato. Eu tô dando consultoria já fazem 7 anos e no começo era muito difícil eu conseguir me vender. Eu lembro que no meu primeiro ano eu atendi 2 empresas. Olha. No ano. Por quê? Porque as pessoas não sabiam o que era consultoria. Elas achavam que era coisa cara, que era um negócio que ia ser um custo para elas. Assim como foi tráfego pago no passado, assim como foi outras atividades. E hoje está todo mundo mais aberto, hoje tem muita informação. Então é importante a gente deixar claro o tipo de público que a gente atende. Perfeito. Dani, eu queria ficar falando com você 3 horas aqui, mas a gente já está muito próximo do fim. Eu queria te agradecer pela sua presença. Você é minha amiga, você é uma pessoa que eu admiro, você frequenta a minha casa, você viaja junto comigo. Eu sou apaixonado pelo seu marido, pelo seu filho. E eu não tenho palavras para agradecer o tanto que eu tenho de admiração e respeito e carinho por tudo que a gente faz, por tudo que eu vejo da sua entrega, da sua parte. Eu tenho certeza que tudo que a gente colocou lá no nosso planejamento a gente vai executar e vai ser um negócio gigantesco. E eu queria que você deixasse um recado final, se você quiser olhar para a câmera, enfim, falando para as mulheres que você quer ajudar, falando para os clientes da consultoria.
que você vendesse seu peixe agora que você faz muito bem e deixasse seus contatos, suas redes sociais, o pessoal te achar. Tá. Primeiro, obrigada pelo convite, fico feliz, né? A gente sabe do carinho que um tem pelo outro, admiração também. Olho pra tua história e vejo que você é um vencedor, né? Então, tenho muita admiração pela tua pessoa, pelos teus princípios. Acho que é por isso que a gente também se conectou tanto, né? Essa vontade, essa força de vencer, de ser grande. Então, obrigada pelo convite, pela parceria, pela sociedade, pela confiança. Porque quando eu te liguei, você não hesitou em falar, cara, vamos fazer um negócio juntos. Então, é muito legal, é recíproco tudo isso, tá? Obrigado. E aí, deixando um recado aqui para as pessoas. Primeiro, para os clientes da consultoria, para os empresários que querem alavancar o seu negócio, empresários que acreditam que tem um potencial muito grande, mas querem performar mais, querem ver o seu time de vendas vendendo mais, querem ter uma estrutura melhor dentro do seu time comercial. A gente está aqui para te ajudar, para te direcionar e para te trazer mais clareza nessa jornada, né? A gente, como já foi dito, a gente não é só o que a gente vai entregar, mas por que a gente entrega. A gente abraça o teu coração, o coração do teu negócio como se fosse nosso. Então, a gente está aqui para servir. Então, esse é o recado para os nossos clientes aí da consultoria. Para as mulheres que vão me acompanhar agora no meu Instagram pessoal, esse projeto, ele é um projeto que nasceu no meu coração por eu ter vivido um papel onde eu não descansava, eu estava sempre sobrecarregada, eu estava sempre achando que o mundo ele estava sobre as minhas costas, e eu entendi que a culpa não era do mundo, a culpa era minha. Então, quando eu comecei a trilhar essa jornada do autoconhecimento, tudo mudou, né? Aquela frase clichê, quando você muda, tudo muda. Então, eu comecei a entender a força que a energia feminina tem, a energia onde a gente consegue descansar, a energia onde a gente consegue levar equilíbrio, onde a gente consegue florear e servir aquele lugar por onde a gente passa. Então, acompanhem, porque esse ano a gente vai ter muita novidade. Show! E o seu Instagram qual que é? Daniela Simões Maestrello, sigam lá, Daniela Simões Maestrello. Vai estar aqui em algum lugar do nosso vídeo. E antes de encerrar, né, eu já falei sobre o nosso patrocinador no início de alguns episódios, no meio de alguns episódios, e hoje eu deixei para falar do final. Da For Unique, Dani, presente pra você, do nosso patrocinador. Muito obrigada. Que são nossos clientes. Gente. Eles são lindos demais, né? A Dani atende o pessoal da For Unique. O que você tem pra falar sobre a Nicole e o Caê? Cara, eles são empreendedores que eu admiro demais. Você olha pra história daquela empresa, o que eles fizeram é surreal. E como eles entregam o serviço, não só pros clientes, mas pros colaboradores que estão ali. Hoje a gente falou, olha... olhando para a estrutura que vocês têm, a gente enxerga também que esse negócio de vocês é uma escola, onde eles vêm aqui, eles estudam e depois eles voam, né? Então, isso é muito legal e a gente entende o quanto a força que eles têm, né? Fizeram essa empresa se tornar o que ela é hoje e o que ela vai se tornar. Então, primeiro, eu sou grata por estar com eles lá, né? Por poder fazer parte dessa história com a consultoria. E segundo... elogiá-los pelo empenho, pelo esforço, pela dedicação e pelo cuidado que eles têm com a empresa, com os clientes, com os colaboradores. Então, eu sou suspeita de falar, né? Então, adorei. São maravilhosos. Gente, se você ficou curioso, essa garrafa aqui foi feita pela For Unique, com essa aplicação aqui em Silk, do Venda Simples Podcast. Aqui embaixo tem o nominho da For Unique também, que eu fiz questão que eles colocassem, porque é importante você, empresário, utilizar a sua marca para vender mais. Então, os brindes corporativos são uma excelente alternativa. A gente tem aqui no estúdio de podcast alguns exemplos, alguns cadernos aqui no nosso cenário que foram feitos pela For Unique. Então, se você tem empresa, tem um logotipo, tem ali uma identidade visual e você não está usando isso para vender mais, para marcar a cabeça do seu cliente, imagina você fazer uma garrafa dessa, o seu cliente ir para academia, ir para praia, fazer exercício e lembrar de você. Você não vai sair da cabeça dele. Então abre a sua cabeça, liga lá na For Unique, fala com a Nicole e com o Caê e faça o seu brinde personalizado para você vender mais, para você atingir mais pessoas e não sair da mente do seu cliente, tá bom? E se você ficou até o final aqui, eu queria agradecer pela moral, deixa aí um comentário, curte, compartilha, fala pros amigos, divulga esse vídeo e manda para quem precisa, porque o nosso papel aqui é ajudar você, empresário, você vendedor, você que está nessa área aí, loucura de vendas que a gente ama tanto. Então, obrigado demais. Queria agradecer também o William ali que está nos bastidores, meu irmão. Obrigado mais uma vez pela parceria e tamo junto. Até o próximo. Valeu!